Muito boa tarde! Bem-vindo a essa edição super especial do De Trabalho. E vocês sabem que nessa minha nova empreitada, principalmente na nossa querida plataforma do TikTok, a gente vai encontrando os desafios para fazer a associação dessas plataformas. E hoje teremos uma convidada mais do que especial. Conforme anunciado, vamos estar falando com a primeira e única Live Pro do TikTok Brasil. Ela vai estar explicando um pouquinho dessa profissão. Vocês vão estar compreendendo mais, tirar dúvidas e entender que profissão é essa? Ser streamer vale a pena? Ela vai estar compartilhando com a gente sua trajetória profissional. E eu vou, sem mais delongas, porque já estamos aqui hoje em duas plataformas, inclusive na janelinha, que é como vocês estão vendo ela aqui, para falar com Bia Arceani. Então, uma salva de palmas e muito bem-vindo para Bia! Aqui dá para. Olha, vocês que não sabem, mas aqui na nossa plataforma. Depois eu já estou até. Só para colocar aqui um efeito sonoro. Aqui a gente consegue colocar os aplausos, né? Então, gente. Isso, que bom, gente. Então, vocês conhecem a dinâmica do nosso programa. Eu já conversei um pouquinho aqui com a Bia. O nosso objetivo é justamente que a gente consiga compartilhar a experiência e a trajetória profissional da Bia, para às vezes estar motivando você que está em casa, que está nesse dilema profissional. O que eu devo fazer? Gente, estou querendo uma renda extra. O que eu devo fazer? Qual profissão seguir? Estou infeliz na minha profissão. Que profissão eu devo seguir? Ou então até mesmo quem está iniciando uma faculdade para conhecer um pouco mais sobre essa profissão do futuro, não é isso, Bia? Exatamente, né? A profissão do futuro, que muita gente já acha que é a profissão do momento, mas que a gente tem aí um largo campo a descobrir ainda, né? A desbravar ainda. Isso. E aí, Bia, você sabe que eu estou falando com você aqui e com aqui, tá? Então, galera da nossa janelinha, de vez em quando eu vou estar com vocês e aqui eu vou estar olhando para as nossas câmeras, né? Bia, vamos lá. Bia Arceani, de onde veio, onde nasceu, como é que ela foi parada aqui? Vamos lá desde o princípio, Bia. Você nasceu aonde? Eu nasci em Rondônia, né? Em Cacoal, uma cidade de Cacoal, que eu não conheço porque eu deixei muito nova, eu nasci lá, morei em Roraima até os meus 4 anos de idade. E meus pais foram para o Espírito Santo, onde eles moravam antes de eu ir para lá. Então eu cresci no Espírito Santo. O povo fala já que eu já sou capixaba, né? Aham. Para mim. E qual foi o primeiro emprego da Bia? Até o pessoal saber, teve uma trajetória para a Bia chegar aqui no TikTok, né? Para falar a verdade, eu comecei a estagiar quando eu tinha 13 anos na prefeitura, né, do município onde eu morava. E desde os 9 anos eu fazia curso de inglês, com 10 anos eu fiz curso de montagem e manutenção de computadores. Então, com 13 anos, eu comecei a estagiar no departamento de tecnologia da prefeitura, mas na recepção de chamados técnicos, para poder cuidar de toda a parte tecnológica da prefeitura do município, né? Então, eu trabalhei, aí na época eu estava no ensino médio, quando eu migrei para o ensino superior também, eu continuei estagiando lá, e quando eu fiz 18 anos, eu tive meu primeiro emprego numa empresa de comércio de importação e exportação. Ah, que legal. Olha, para a galera entender como é que foi fazendo isso. E aí, nesse emprego, assim, alguma coisa que te marcou nesse início dessa jornada profissional? Porque é muito interessante para as pessoas, tem muitos jovens nos assistindo, entenderem como é que é esse início da carreira, né? Porque todo mundo pensa que tem aquele glamour, mas geralmente nos estágios a gente começa a enfrentar alguns dos dilemas da profissão, né? Verdade, o que eu sempre falo é que em todas as áreas da nossa vida, o berço familiar é algo que conta muito, né? Então, normalmente, uma criança, qualquer pessoa, o primeiro espelho dela vai ser sempre pai e mãe, vai olhar o que que minha mãe é, o que que o meu pai é. E aí eu venho de um lar que foi desconstituído e meu pai não tinha Bota um espelho aqui formação. para mim, para eu ver isso aqui. Pode falar, Bia, Ah, desculpa. meu pai não tinha formação, não tinha nem terminado o ensino fundamental, a minha mãe também não. Então, assim, na minha família eu tinha uma referência que era minha tia,
que é uma jornalista extremamente famosa, né? A Vilmara Fernandes ganhou vários prêmios de comunicação do Brasil e era a minha única referência. Eu Uhum. olhava para ela e falava, cara, se eu quiser chegar a algum lugar, eu vou. Então, a primeira faculdade que eu mirei foi comunicação social, voltada para o jornalismo, porque ela era a minha referência ali. Então, né, normalmente, nós que somos improváveis, que não temos uma referência familiar com relação a emprego, nós temos ou a direção do sonho para seguir, ou a direção social. E quando eu olhava para a direção social, eu falava, eu estudo em escola pública, eu não tenho um trajeto né, muito direcionado para poder seguir. Então, eu vou fazer o básico, eu vou estudar, vou entrar na faculdade, vou trabalhar numa área administrativa, num comércio, vou visar um salário mínimo. Eu não tinha como almejar coisas maiores que isso, porque eu não tinha referências. Então, esse foi o início da minha jornada. Eu nunca imaginei que eu fosse dirigir um carro, que eu fosse ter uma casa, que eu fosse ter um salário alto, porque eu não tinha uma referência para isso. Ah, legal. E depois desse seu trabalho, como é que foi sua próxima etapa profissional? Ah, eu fui, tra- eu fui trabalhar no call center da polícia, para receber chamadas de polícia. Como é que é? Depois, juro, tinha uma Gente. empresa que veio de São Paulo para o Espírito Santo para administrar o call center da polícia, né? 190, 192, Sim. 193. E aí eu fiz um processo seletivo e fui trabalhar nesse call center. E trabalhei lá por um tempo. É, eu nunca tive muita dificuldade, sabe, em trabalhar para pessoas. Parece que a gente meio que tem, eu sirvo tanto para ser o, o empregador quanto o empregado. Eu me dedico muito, eu gosto muito de trabalhar. Então eu consigo me sair muito bem em ambas as áreas. E aí, depois disso, eu fui trabalhar em um outro call center também, atendimento de energia elétrica. E foi aí que eu comecei a perceber que eu me sentia bem trabalhando com o público, independente da área que fosse. Desde que eu tivesse contato com o público, desde que eu pudesse servir o público de alguma forma, que eu pudesse oferecer uma ajuda, que eu pudesse comunicar de alguma forma, foi aí que eu comecei a me entender e tentar trazer isso mais para minha vida. Então, quando eu procurava um emprego e algumas pessoas, o que você gosta de fazer? A minha resposta era, eu gosto de lidar com o público. Legal. Você sabia que eu também comecei num call center, num telemarketing ativo aqui. Então a gente ligava para as pessoas e perturbava, mas muito legal saber disso. Não, eu era receptiva ainda. É, e ainda era receptiva de BO, né? Aham, Ai, ai. E depois do call center, como é que foi sua empreitada? Só próximo. Depois eu engravidei do meu primeiro filho, né? Ah, E aí legal. eu fiquei bastante tempo. E depois, quando eu comecei a trabalhar de novo, eu fui trabalhar numa empresa, numa loja, um comércio de informática. E aí eu trabalhei lá como vendedora durante 8 meses. E aí, depois disso, eu tinha acabado de começar a universidade de Direito. E aí eu conheci o pai dos meus filhos nessa faculdade. Uhum. E ele tinha um quiosque, né, na beira da praia. E ele perguntou se eu queria trabalhar com ele. E aí eu fui trabalhar, falei, posso trabalhar, mas eu quero trabalhar mesmo, porque eu trabalho, eu banco a minha vida e eu jamais me aceitaria dependendo de alguém, então eu preciso de um trabalho. E aí eu fui trabalhar e aí eu já cheguei numa estrutura praticamente montada, apesar de ser um quiosque, apesar de ser pequeno, já era uma estrutura montada. E aí ali dentro eu comecei a tentar me encontrar, tentar criar o meu próprio espaço para que eu não fosse vista como a esposa do dono. É. E aí, a empresa não era registrada, eu trouxe o registro para a empresa, fomos crescendo, o restaurante se tornou o ponto de parada da CVC Viagem, se tornou uma referência turística no estado, ficou muito, muito grande. E dentro do restaurante eu criei uma área, um setor que pertencia só a mim, que era o setor de eventos. Então, como lá era o único restaurante com estrutura de cerimonial para a pessoa realmente casar, com o pé na areia, foi aí que eu comecei a me erguer em cima desse trabalho. E eu trabalhei 13 anos nessa área, recebia muitos casais de fora que sonhavam em ter um casamento na beira da praia. Então,
eu projetava tudo aquilo ali para eles, reunia todos os profissionais, eu era o contato deles aqui no Brasil e atuava no dia. E eu cresci muito nessa área, era muito bem reconhecida no estado, era referência. Cheguei a ministrar alguns cursos nessa área também, no Rio, Então, em pra galera que é Florianópolis. fã da Bia, já sabe que essa mania de casamenteira dela, que ela faz inclusive na rede social, já vem, ó, de tempos atrás. É isso. E aí, depois disso, eu me separei, né? E aí eu vivi um momento, né, pessoal da minha vida, porque separação não é fácil para ninguém. Uhum, claro. Meu marido, ele não aceitou o divórcio, porque não teve um motivo, não teve uma briga, não teve nada. Sim. Ele não aceitou o divórcio, ele tentou usar o negócio contra mim e tudo mais. E aí eu deixei para trás, eu não. Depois de um tempo, eu fui trabalhar em um outro lugar como gerente na mesma profissão. E aí, no ano retrasado, eu me casei com uma pessoa e mudei para a Suécia e eu estava parada, eu não trabalhava mais, não tinha mais renda nenhuma. Mas foi na Suécia ou foi antes que você teve aqui e você acabou também, porque acho que é interessante para as pessoas entenderem que você se converteu ao islamismo, não foi isso? Sim, E eu me reverti, né? A gente usa a expressão reversão no islamismo. perfeito. Bom, é até bom para aprender aqui, orientar as pessoas. Eu me reverti ao islamismo em 2 anos atrás, 2 anos e 2 meses atrás. Eu já era uma pessoa que eu tinha um relacionamento muito íntimo com Deus, né? Na época que eu era cristã, eu tinha bastante células, muito grupo de orações, era líder de louvor na igreja. Então, eu era uma pessoa é, que sempre teve um bom relacionamento com Deus. E aí, quando eu comecei a estudar sobre o islamismo, foi uma coisa que fez muito sentido. É como se fosse um upgrade na minha fé, Sim. né? Eu sempre acreditei que as coisas elas vêm muito com a submissão a Deus. E Uhum. o islamismo me fez sentir um pouco mais submissa, porque eu conseguia abrir mão de algumas vaidades minha, né? Sim. Vamos citar aqui uma das maiores para uma mulher abrir mão de mostrar o cabelo socialmente, tudo mais, como os do hijab. Então eu comecei a me sentir mais conectada. E assim, aqui no Ocidente, a própria América, né, vamos dizer assim, cria muita fake news sobre o islamismo e as pessoas acabam, como é que fala, conectando com coisas que não fazem parte disso, porque o Estigmatizando, né? Então, assim, quem não conhece mesmo. associa a terrorismo e tudo mais, não é. O É. islamismo ele é uma religião monoteísta, nós acreditamos em um só Deus, no mesmo Deus que os cristãos acreditam, né? E aí isso fez sentido para mim, eu comecei a estudar e aí eu me reverti, fiz a charrada, né? Porque quando você é cristão que você quer aceitar a religião, você faz o batismo, e na nossa religião a gente faz a charrada, que é uma declaração, uma confissão de fé, de que só Deus é Deus e de que o profeta Muhammad é o mensageiro de Deus. E, e foi isso. E aí, quando eu me reverti, eu conheci uma pessoa num site de relacionamentos. E, e essa pessoa veio ao Brasil e a gente não tem esse hábito de namorar, né? Ele passou um mês no Brasil, a gente casou, ele voltou para a Suécia, ele era árabe, mas morava na Suécia. E aí ele voltou de novo para o Brasil, passou mais 15 dias e falou que queria que eu fosse para a Suécia com os meus filhos. E aí eu fui para a Suécia, compramos a passagem, fui e tal. E aí quando eu cheguei lá, eu comecei a viver um pesadelo, né? Eu descobri que ele não era o príncipe encantado. Pelo contrário, ele era um monstro. E eu vou dar uma resumida mesmo. Sim, até porque que o interessante, gente, é a gente falar mais dessa questão profissional da Bia. E ela também, em alguns momentos nas lives dela, quem acompanha ela sabe que ela compartilha essa história. E é até bom para você ficar acompanhando a Bia, quem não a conhece, aqui no TikTok não conhece, mas aqui nas outras plataformas é bem interessante mesmo. Aí você estava vivendo, acho que a gente pode resumir isso bem legal, um pesadelo lá na Suécia. Eu não poderia ficar no país porque ele tinha um casamento lá e tudo mais, ele não podia me legalizar. E aí entrou um processo de asilo na imigração, ele me agredia, eu fui parar num abrigo de violência domésticas lá, com os meus filhos, ele agrediu os meus filhos também. E aí eu comecei a tentar encontrar uma oportunidade de voltar para o país, já que eu não tinha apoio nenhum, Sim. né? Eu não tinha amigos, eu não tinha, a minha família não podia me ajudar. É,
Eu não sabia como encontrar uma maneira. Eu comecei a procurar emprego lá na Suécia, mas é um país extremamente burocrático, Sim. sistemático, né? E aí eu não conseguia encontrar uma maneira de ganhar dinheiro, porque a imigração me dava um dinheiro mensalmente, mas ele tomava esse dinheiro de mim. Eu vivia praticamente em cárcere lá, com os meus filhos. E aí, com essa situação toda da casa, dele sempre agredir, dele invadir o apartamento, quebrar tudo e tudo mais, eu passei praticamente um mês sem dormir. E aí, nessas noites sem dormir, os meus filhos vinham até a mim para tentar, né, trocar energia, para tentar. Eles viam que eu estava sofrendo, apesar de eu nunca chorar na frente deles e tudo mais. E eles iam falar, mostrar as coisas, tentar me distrair. E numa dessas vezes, eles mostraram a live do TikTok. Eu já tinha uma conta no TikTok, mas eu nunca tinha visto uma live, eu não conhecia. Eu não sabia o que era esse mundo do streaming, sabe? Eu nunca tinha visto live no Instagram em lugar nenhum. E isso, para E situar aí, o pessoal, a gente está falando do ano de. ano passado, em Ano... julho, Ah, só isso, né? Ano passado. bem tecnologicamente atualizada, né, família? Isso. E aí, quem foi o Davi, se eu não me engano, seu filho, não foi? Que te mostrou o TikTok? Na verdade, eu tinha lá os meus três mais novos, o mais velho tinha ficado no Brasil, né? E os meus três mais novos estavam lá, a Isabela, Emanuele e o Davi. E eles ficavam junto comigo, mas o Davi, eles me mostraram as lives. E aí eu comecei a aprender, eu queria participar daquilo ali de alguma maneira. E aí eu comecei a catar moedinha nos baús. Scooby, obrigada. Aí eu comecei a catar as moedinhas nos baús, né? Porque eu falei, cara, aquilo me fazia me sentir viva, sabe? Eu falei, meu Deus, é o meu povo, porque ela não tinha amigo, ninguém falava português, estava em outro país, isolada, era eu e os meus filhos. E aí eu comecei a catar moeda e eu me sentia viva quando dava uma rosinha para uma pessoa e a pessoa falava, nossa, obrigada, Bia. E eu falava, meu Deus, ela falou meu nome. Mas, Bia, me tira uma dúvida. Então, assim, só para resgatar um pouco disso. Você vivendo esse drama lá, você conheceu a ferramenta do TikTok e, como você mesmo falou, você saía procurando moedinhas nos baús que encontravam por aí. Até esse momento, nunca de você reverter o papel, de ir para esse lado da câmera. Nunca, até mesmo porque eu sou uma pessoa assim, aqui na live. Essa pessoa que tá aqui na janelinha dando entrevista agora é bem parecida com o que eu sou na vida real. Olha, vermelha, com vergonha, tímida. Eu sou uma pessoa muito tímida. Hoje eu acho que Deus me permite viver um personagem, uma escala um pouquinho maior do que eu realmente sou na vida real. Então jamais eu me imaginei, até mesmo porque a minha personalidade é uma personalidade de levantar pessoas. Eu nunca me importei em ficar, sabe, no stand-by promovendo alguém. Talvez era isso, por exemplo, eu me identifiquei muito nessa área que eu trabalhei dos eventos. Por quê? Porque, de uma certa forma, eu estava fazendo tudo acontecer, mas as estrelas eram outras pessoas. Então, eu me sinto muito bem promovendo as pessoas, eu me sinto muito bem exaltando outra pessoa. Então, eu jamais pensei em fazer live. E aí, um belo dia, como eu já estava mais inteirada, né, com as lives e tudo mais, o Davi virou para mim e falou: Bia, por que você não faz live? Bia não, né? Mãe, por que você não faz live? O Davi é o filho da Bia, gente. Vamos. Falei, eu não faço live. Como que eu vou fazer live? Eu não sei fazer nada. Eu vou fazer live fazendo o quê? Ele falou, não sei, mãe. Abre a live e vai fazer batalha. Aí eu falei, mas eu não vou precisar, porque a galera que tem dúvida de como começar a live é tipo, eu não tenho um nicho. O que que eu vou fazer na live? E muita gente tem essa dúvida, assim como eu tive. E aí, ele falou, não, mãe, faz batalha. Eu falei, mas você acha que vai dar certo? Eu pedindo conselho para uma criança de 12 anos, ele tava com 12. Não, tinha acabado de fazer 13. Você acha que vai dar certo? Ele falou, mãe, eu acho que vai dar super certo. Errado já tá dando. Não, mas isso é muito interessante você falar, porque assim como as pessoas estão assistindo, o pessoal, principalmente da plataforma, fica com meio de receio de pular para o outro lado da câmera, né? Tem muita gente que assiste, que fica procurando suas moedinhas, que também são os patrocinadores, que depois a gente vai explicar, mas só que não sabe, ué, como é que eu vou fazer, como é que foi isso? E como é que foi a primeira live da Bia? Gente, eu acho que eu fiquei mais tempo na frente do telefone antes de abrir a live do que na própria live.
Porque eu falei, cara, eu vou tentar. Eu já tinha algumas pessoas que eu ficava jogando as moedinhas de baú, eu já tinha contato com essas pessoas, então era como se eu já tivesse uma intimidade. Aí eu conversei com eles, né? Falei, olha, tô pensando em abrir live. Se eu abrir a live, você batalha comigo? Mas, tipo, eu tenho que abrir a live e você já entrar em batalha comigo, porque eu não quero ficar sozinha um minuto. Na época, a Leomara e o Adriano, que foram as primeiras pessoas que eu tive contato aqui no TikTok, falaram, sim, claro. E aí eu fui e liguei a televisão, coloquei uma musiquinha. E assim, uma coisa que eu vou falar aqui é, eu sempre tive o entendimento que o TikTok era uma ferramenta para mim de trabalho. Ali eu estava numa situação extremamente perigosa, eu estava correndo risco de vida, meus filhos estavam correndo risco de vida, eu estava numa situação de M, mas aquilo ali não era a minha salvação, era uma ferramenta de trabalho e eu ia começar da maneira certa. Sim. Então eu falei, se der certo, vai dar certo, porque tudo começou certo. Porque uma coisa que começa errado, né? E Atende e aí dá eu errado, falei, né? eu falei, gente, eu vou me arrumar, né? Eu não usava maquiagem e tal, mas eu vou me arrumar, vou colocar uma roupa legal, vou arrumar meu hijab, vou tentar procurar um ambiente legal também e vou abrir essa live, seja lá o que Deus quiser. E aí botei uma musiquinha na televisão, no YouTube, não tinha ring light, não tinha nada, né? Não tinha estrutura nenhuma. É, Peguei um vasinho de planta, coloquei na janela, apoiei o telefone ali. É, Sentei no sofá, coloquei duas almofadinhas para ficar mais alta na direção do telefone. Abri minha primeira live e já entrei na batalha com a menina, porque eu só entrei se ela já tivesse disponível. E ali, gente, eu nunca pensei, desde o início eu nunca foquei, tipo, eu vou abrir, será que eu vou ganhar moeda? Não, eu precisava entender o mecanismo. Perfeito. Eu não presenteava as pessoas, porque como eu catando moeda, eu já era uma patrocinadora, eu entendia que eu não patrocino ninguém porque as pessoas estão me pedindo dinheiro. Eu patrocino porque eu gosto do stream da pessoa. Eu patrocino porque eu gosto da brincadeira que ela faz, porque eu gosto do jeito que ela fala, do jeito que ela se posiciona. Então, eu vivi todo o momento. Eu cumpri assim, eu aproveitei cada passo da minha jornada ali no TikTok, desde o início. Então, quando entrava uma pessoa, era bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, como é que você tá? Às vezes a pessoa não tinha o nome explícito ali, eu perguntava qual é o nome da pessoa, porque também eu já tinha um Isso é entendimento meu. importante passar para o pessoal, que por mais que você estivesse vivendo, gente, ela relata uma situação horrorosa num ambiente que não era nem um ambiente domiciliar, não era um ambiente saudável, você, quando abria para iniciar suas batalhas nas lives, você via isso como um trabalho e se posicionava como a maioria das pessoas te orienta. Por mais que você tenha os seus problemas em casa, você pisou no seu trabalho, passou aquela porta, aqui no caso, você passou aquela janela, é interessante você se dedicar ao trabalho, né, Bia? Sim. E aí, então, assim, eu sempre aproveitei tudo. No início foi muito difícil para mim, sim, né? A minha live, ela não passava de 9 pessoas, não passava. Aliás, não passava de 7 pessoas. Parecia assim, né? Que tinha uma coisa naquele set ali. Quando chegava 7, eu falava, uau, 7 pessoas na minha live. Era lotado. Gente, meu Deus do céu, era quase um top 1 para mim. E aí, Então você que tá na live, você que tá aí, tá tendo 7 pessoas, 8, você tá vendo esse monstro? Aqui a galera do YouTube não consegue, vai conseguir ver, mas se você olhar ali em cima, tem só audiência, porque esta moça tá aqui. E aí a gente vai entrar até em detalhes de números depois com ela para vocês entenderem o fenômeno que é Bia Arciani. Mas continua, Bia, vamos lá. Aí você tava com as suas 7, 9 pessoas na live. eu não tinha entendimento, por exemplo, da questão da For You, né? Hoje eu tenho entendimento. Hoje, se uma pessoa tem 0 pessoas na live dela e ela fala, eu tô sozinha, eu brigo com ela e falo, você não tá. Porque alguém tá te assistindo na For You. Tá esperando só você mostrar um conteúdo de qualidade para poder é, aparecer, brotar, sair da For You e entrar na tua live. Então, assim, eu tinha um entendimento, eu tenho um entendimento de que as pessoas, elas são carentes. A nossa sociedade, ela é carente. Muitos mecanismos, né? O trabalho, a tecnologia, muitas coisas têm unido, mas também têm afastado as pessoas. Muitas coisas têm se perdido nesse trajeto, principalmente a comunicação entre pessoas.
Então, eu costumo falar que quando a pessoa está num bom momento, o TikTok ele é uma plataforma de entretenimento, Sim, né? Então, se a pessoa, por exemplo, tiver num jantar maravilhoso, se ela tiver num momento assim bem maravilhoso com a esposa ou o esposo dela, no meio daquele momento, sabe? Se ela tiver um momento, vivendo um momento de ápice na vida dela, ela não vai estar aqui dentro. Se ela entrou aqui dentro do TikTok, ela está procurando alguma coisa. perfeito. O povo vai pro banheiro com o telefone na mão. Então, às vezes a pessoa está na tua live, está sentada na privada. O pessoal às vezes coloca uma live para assistir na volta para casa do trabalho, ou às vezes briga com o marido, briga com a mulher, quer fazer uma cena, vai pro telefone, fica no quarto ouvindo. Às vezes a pessoa tá sem sono, vem assistir a tua live. E o que que essas pessoas querem? Elas querem o que elas não estão encontrando lá fora. Elas querem atenção, elas querem ouvir um bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem, qual o seu nome, como foi seu dia. Então, eu sempre tive esse entendimento, porque esse entendimento, ele é válido não só para a plataforma, mas para o nosso dia a dia. Quantas pessoas você passa, às vezes, por um porteiro, né, por uma pessoa na rua, por alguém que está limpando, ou uma pessoa normal, e às vezes um sorriso seu muda o dia dessa pessoa. Então, aqui dentro não ia ser diferente, né? E eu Com tinha um certeza. ponto positivo. Eu não estava precisando procurar ninguém para fazer isso, porque muitas pessoas têm uma ideia trocada de tipo assim, eu entrei na plataforma para eu correr atrás das pessoas, eu correr atrás do patrocinador, eu correr atrás de público. Não, a live tá aqui, o show é seu. Perfeito. Lembrando, gente, que ela não estava vivendo uma situação confortável por trás. Ela estava encarando isso como profissão, se dedicando. Nesse começo, você se dedicava mais ou menos quanto tempo de live? Quando eu abri a live, eu ficava 2 horas de manhã, que era o período que uma filha minha estava na escola. Aí Uhum, eu tirava 2 horas, e mais 2 horas à tarde, que era o período que meus outros filhos estavam na escola também. perfeito. Depois, acho que de uma semana, eu comecei a fazer assim, praticamente 24 horas por dia. Porque quando eu não estava em live, em batalha, eu colocava uma foto, botava uma música para tocar e deixava o telefone lá e ia dormir. Porque eu tinha uma necessidade de levantar um dinheiro para tentar sair da Suécia. Sim. Então, assim, eu vou voltar aqui um pouco no E eu início, acho que até um detalhe porque também você falar, Bia, que o ranking naquela época, hoje o ranking é diário aqui no Brasil, né? Naquela época, o ranking era semanal, não é isso? ainda é semanal lá e aqui no Brasil também era semanal. Quando eu comecei a fazer as lives, o meu intuito era levantar um dinheiro para poder sair do país, Perfeito. porque eu não tinha outra forma de trabalhar. Eu fiz panfletos de faxina para distribuir lá, mas isso tipo, você, para fazer faxina num lugar que você só faz através de uma empresa, é extremamente difícil. Eu queria qualquer coisa, qualquer maneira honesta de ganhar dinheiro para que eu pudesse salvar a minha vida e a vida dos meus filhos. Eu realmente estava correndo um risco de morte, eu poderia ser morta a qualquer momento. E, tipo, para mim, a minha vida não era o que importava ali, o que importava era a vida dos meus filhos. E aí, por muitas vezes, quando eu estava na live, ele invadia o apartamento para poder quebrar tudo dentro do apartamento. E eu interrompia as lives, escondia o telefone, e às vezes as pessoas perguntavam, Bia, o que aconteceu que a sua live parou? E eu falava, não, é porque a internet falhou, né? Quando eu tinha as marcas de agressão, eu escondia com maquiagem. Eu poderia ter aberto a live e falado: gente, socorro, sou uma brasileira, estou aqui na Suécia com 3 crianças, me ajudem a sair daqui, por favor. Eu preciso. Com certeza, em uma live, alguém ia aparecer e iria me ajudar a sair de lá do país. Ia pagar as passagens, ia fazer um contato com a embaixada e tudo mais. Só que uma coisa que eu sempre falo com todo mundo aqui é: quando você vai abrir o seu trabalho aqui, você vai abrir a sua live, você quer iniciar no mundo do streaming, você vai usar uma dor, você vai usar um problema para poder começar, para poder se promover? Porque dor e problemas são temporários. Perfeito. Eles vão passar. Depois você vai usar mais o que para dar continuidade ao seu trabalho? Então, eu tinha entendido que se eu estava entrando para ser streamer numa plataforma de entretenimento, ao invés de levar dor, eu deveria levar alegria. Então, eu peguei a minha dor e usei como um impulso, entendeu? A minha dor, ela era apenas o motivo de eu continuar. A minha dor era a voz que sussurrava no meu ouvido. Tem que dar certo, você só tem essa opção. Pode falar. Porque eu sempre digo que quem sabe o que planta não tem a colheita, né, gente? Então, a gente tem que se preocupar com aquilo que a gente faz, em espalhar o bem, porque
Tudo que você emana, o universo, Deus traz de volta para você. E aí, eu tava batalhando e veio uma pessoa na minha live e falou assim comigo: Você pode batalhar com meu marido? Ele é o top 1 da África. Gente, eu era nada. Eu falei, como assim? Não, moça, eu não tenho ninguém, eu não tenho suporte. Olha que a minha live tem 6 pessoas. Como que eu vou? Eu não tenho. Aí ela falou bem assim, não, mas eu vou te dar suporte. Eu falei, nossa, que palhaçada é essa? Que pegadinha é essa, gente? Aí ela falou assim, eu falei, não, moça, você não vai, você tá me enganando. Ela falou, não, eu vou. E aí eu fui. Desliguei e falei, gente, vou, né? Vai saber o que que é isso. Aí fui. Cheguei lá, eles abriram a câmera de batalha comigo. Aí tava ela e ele juntos. Aí eles me mostraram o pai dela, cadeirante e tal, não sei o quê. Mostraram a casa deles. Eu falei, gente, o que tá acontecendo aqui? Eu não sabia conversar. Você Só sabe sabia de fazer. qual país da África era ou eles não tinham te comentado isso? Ah, não, não lembro. Tá, mas Não beleza, lembro. pode seguir, pode seguir. E aí, aí a gente começou a batalha. Nisso, quando a gente começou a batalha, a esposa dele veio pro meu lado, realmente começou a me suportar. E ele tava com uma média de 500 pessoas na live dele. E aí ele, tipo, quando começou a batalha, parecia que ele tava, tipo, fazendo uma oração. Ele ficava, vai, gente, compartilha amor com ela. Vai, gente, compartilha amor com essa menina. Ela merece receber amor, compartilha amor. E não era nada, tinha uma semana que eu tava fazendo live. E aí eles ficaram durante os 5 minutos de batalha, assim, aí quando acabou a batalha, ele agradeceu, falou, obrigada, eu ganhei, porque a mulher dele me patrocinou até ganhar. Aí eles desligaram, aí eu fiquei assim, né, quando acabou. Gente, o que que foi isso? Eu não tenho ideia do que aconteceu aqui. Aí algumas pessoas da live dele vieram pra minha live, depois me deram alguns presentes. Só sei que 3 dias depois, o rap apareceu na minha live. E aí ele conta, né, que ele passou 2 horas assistindo a minha live sem fazer nada. Ele fala, eu não conseguia sair. Eu, eu, Entendemos eu, bem o eu, que é isso, Rap. eu ficava assistindo a sua live e eu não conseguia sair. Eu queria entender o que que os seus olhos tinham, o que que o seu sorriso tinha, mas eu só conseguia. E o rap nunca tinha presenteado assim, grande, né, na plataforma e tal. E aí ele começou a me presentear. Hum, I'm telling him that to my live and you sit there for 2 hours, don't do nothing. Galera, o Rap Just apareceu aqui na barra de rolagem, vocês estão vendo aí, então ele se manifestou, ele tá assistindo. Obrigado, Rap. Thanks e for aí, watching. e aí rap sendo rap, né, família? Ele tinha uma condição para me presentear. Cada vez que eu precisava de ajuda na batalha, eu tinha que falar 3 vezes tomato potato. Então ele só me presenteava se eu fizesse tomato potato. Aí eu tinha que ficar, às vezes eu tava quase perdendo, eu ficava, tomato potato, tomato potato, tomato potato. Ufa, vinha o presente. Eu falei, que praga, gente, que saco, que vergonha. De repente, toda a Suécia tava falando tomato potato nas lives. Gente, Aí ele veio e falou, ok, nós precisamos mudar a nossa palavra mágica, agora vai ser abracadabra. Gente, minhas lives eram um vexame. E aí a imigração me deu um retorno, me devolveu meu passaporte nos meus filhos. Eu pedi ajuda deles para sair do país o mais rápido possível. Eles começaram a providenciar as passagens. E foi aí que eu aceitei a primeira ajuda financeira do rap, porque o meu ex-marido ia me matar, ia matar os meus filhos. E aí o rap me tirou de uma casa, me levou para uma outra cidade. Tudo isso à distância, né? Porque o rap mora no Catar. Ele me levou para um hotel, me escondeu num hotel com os meus filhos até chegar o dia da minha passagem. e E nesse passagem é meio tempo, essa, gente, para vocês só para reforçar, a, a própria Suécia, né, as autoridades suecas deram porque o visto dela foi negado, então aí ela teria que estar deixando o Brasil, e aí eles providenciaram isso tudo. E aí o Rap ele só deu essa ajuda nesse hotel que você ficou com seus filhos, até para ter uma proteção maior e não ter acesso, né? Porque pensa o terror que a Bia estava vivendo nesse momento, né? eu não tinha condições mesmo de pagar esse hotel. Eu não tinha. E aí ele fez isso, e aí eu fui para esse hotel, e aí eu fiquei lá uma semana, que era o tempo que a imigração precisava para poder ajeitar minhas passagens. E nisso O, fazendo o, live todo dia. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. E aí, o meu ex-marido, ele descobriu o hotel onde eu tava,
chegou a ir tentar se hospedar no hotel. Foram assim, gente, foi um período de muito terror na minha vida, mas que eu nunca deixei transpassar isso nas lives. Nunca, nunca, nunca queria que as pessoas me olhassem como uma pessoa fraca ou como alguém que estava se promovendo em cima de algum ponto, sabe? Sim, Eu não queria dar nenhum tipo de entrada, nenhum tipo de oportunidade para que alguém um dia pudesse falar alguma coisa do meu trabalho, porque eu queria viver isso daqui. perfeito. E aí eu saí do país com os meus filhos, consegui deixar a Suécia com segurança. E Deus, assim, foi tão maravilhoso, né, família, que todas as conexões de Suécia, Brasil, são Portugal, Alemanha, Suíça. Deus fez, assim, mais uma vez, o improvável na minha vida. Ele colocou a conexão lá no Catar, que era onde o rap morava. E aí ele foi, comprou uma passagem aérea, entrou no aeroporto para me conhecer pessoalmente, conhecer meus filhos. Eu tive 30 minutos com ele ali pessoalmente, pude agradecer o que ele fez por mim, tudo mais. E aí eu voltei pro Brasil. E eu comentei, né? Ela tá emocionada, gente, porque o rap, ele foi um cara fenomenal. Eu conversei com a Bia um pouco. E ele também teve a possibilidade, porque ele dava suporte não só para a Bia. O rapper, ele criou uma intimidade com a Bia e ajudava também para os filhos da Bia que estavam lá. Porque pensa, os filhos sentem o que a mãe estava sentindo. Então ele também teve a oportunidade, porque ela fala que foi Deus, foi tão maravilhoso. Porque Deus conseguiu providenciar justamente para antes dela chegar no Brasil, ela parar no Catar. E essa pessoa que todo mundo gosta na plataforma, por causa da Bia, das palhaçadas que eles fazem na plataforma, mas sim, ele também foi uma pessoa de um coração gigante e que ele conseguiu permitir esse grito de liberdade da Bia. Então, assim, e ele teve a possibilidade de conhecer os filhos da Bia, que estavam com ela lá, para motivar ainda mais nela. Então, o que vocês muitas vezes não sabiam, que por mais que a Bia tivesse lá no top 1 na Suécia, tivesse bem, ela estava vivendo esse drama, e como ela utilizou como trabalho responsável. E aproveitou o momento, que foi uma oportunidade divina, foi uma providência totalmente divina. O rap conheceu antes dela voltar para o Brasil, e aí você chegou ao Brasil, caiu direto. Como é que foi? Você voltou pro Brasil. E eu comecei a viver a segunda parte do meu pesadelo quando eu cheguei no Brasil. Quando eu imaginei que eu estava salvo, falei: ufa, cheguei no Brasil, meus filhos estão salvos, eu tô salva, acabou, ninguém vai me matar, tá tudo certo. Esse maluco foi e começou a me expor na internet, né? Fotos minhas nuas, vídeos nossos, de momentos íntimos e tudo mais. Ele simplesmente, quando eu botei os meus pés no Brasil, ele disparou para toda a minha família. Primos, tios, tia, gente que eu nem conhecia da minha família recebeu. Minhas fotos e vídeos, meus filhos, amigos dos meus filhos, todos os lugares por onde eu trabalhei. Os clientes do restaurante do meu marido no Instagram, ele mandava por um, um por um. As pessoas que eu batalhava no TikTok, ele adicionava no Instagram e mandava isso. Aí foi aí que eu me senti na obrigação de falar pela primeira vez sobre isso no TikTok. Foi a primeira vez que eu falei sobre isso. Mas isso, Bia, Porque assim, só para dar um resgate pro pessoal. Aqui no TikTok Brasil, você começou do zero. Você começou a buscar ranking. Você já tinha uma audiência, com certeza, mas aqui no Brasil você começou a buscar no... Não? não tinha audiência nenhuma. Não Sério? tinha audiência nenhuma. Porque o algoritmo, ele funciona assim. Você está num país, o Perfeito. algoritmo não entrega, vai para aquele país, né? Quando Uhum. você muda de servidor, o algoritmo muda também. Então, eu não conhecia ninguém, eu não tinha ninguém para batalhar, não tinha nada. E aí eu fui e apresentei o meu problema, né, para as pessoas, coloquei foto da medida protetiva, foto do meu rosto agredido, do meu corpo agredido e tudo mais, e expliquei, vocês não estão recebendo fotos de alguém que está se vendendo, de alguém que está se prostituindo, vocês estão recebendo fotos de uma mulher que foi casada com um monstro, que está expondo fotos da esposa dele, e aí foi nisso que eu me apeguei e falei, eu vou continuar, ele vai me expor? Vai, dói muito para mim como mulher, como mãe, ver os amigos do meu filho de 12 anos de idade, 13 anos de idade, recebendo fotos da mãe dele nua. Então, assim, doía muito, doía por causa da minha religião, imagina, eu me cubro toda
para exaltar a minha modéstia e de repente eu estava sendo exposta, né, dessa maneira. Então, assim, eu me apeguei a isso, eu E falei, só cara, para ficar bem claro, atitude covarde, isso aí fica até de alerta para algumas pessoas. A gente sabe que outras pessoas vivenciam isso. E lembrando que isso no Brasil é crime, né, Bia? Mas você ainda tinha um porém aí, né? e aí o porém era, né, que tudo que eu podia fazer aqui no Brasil eu fiz. Né, entrar com o processo, abrir o boletim de ocorrência, conseguir a medida protetiva. Só que aí todas essas ferramentas acabam quando a fronteira do país acaba. E ele estava me atacando virtualmente, né? É. Então, minha única alternativa seria viajar para a Suécia para poder combater esse crime lá. E como que eu iria? É tão, né, tão surreal. Como que eu vou viajar para perto de uma pessoa que quer acabar com a minha vida, né? Com É certeza. muito, é muito, é muito sem sentido. Bia, quando é que você chegou aqui no Brasil de volta? Eu cheguei aqui no final de agosto, eu comecei a fazer lives aqui em setembro do ano passado. Vai fazer um Perfeito. ano agora que eu estou fazendo streaming aqui no Brasil. Quando eu cheguei no Brasil, eu enfrentei o meu primeiro medo, né? Sim, Porque eu estava na Suécia, como tem uma grande população árabe, lá você sai na rua de hijab, tudo normal. Mas aqui no Brasil, você anda de hijab na rua, todo mundo meio que te olha, né? Tem as piadinhas e tudo mais. E aí eu cheguei num país que era predominantemente cristão, sim. né? A estrutura de ranking eu comecei a assistir as lives das meninas que estavam sempre no top um. Eram meninas muito bonitas, com cabelos muito bonitos, com uma estrutura atrás muito bonita, né? Cadeira, gamer, todas elas, decotes e tudo mais. E eu falei, meu Deus, me lasquei, me. Ninguém vai gostar de mim aqui nesse país. Tá bom, eu só tenho um rosto aqui para mostrar agora o que que eu vou fazer da minha vida. E eu era uma pessoa extremamente carinhosa. Eu recebia a pessoa que não me dava nada, que me dava uma rosinha, tudo da mesma maneira. Só E uma eu via as correção, meninas. Bia. Você não era, você é. Que foi um dos motivos que fez até eu chegar a você, viu? E aí eu via o pessoal se acabando de mandar presente para as meninas e as meninas. Falei, meu Deus, ela não agradece o presente. Eu tenho que aprender a ser assim para poder ser top um. Meu Deus, o que que eu vou fazer da minha vida? Aí eu fui, sentei, respirei e falei: Yarciane, tu vai fazer a mesma coisa que tu fez na Suécia. Tu vai usar o ranking como parâmetro e você vai galgar da mesma maneira. Você vai se esforçar para ficar entre os top 100, depois os top 70, depois os top 50, depois os top 20, depois top 3, depois top um. Usando a sua mesma essência de dar atenção para todas as pessoas. Porque, sabe, Di, quando Deus ele tem um plano para tua vida e quando você se projeta, se você, sabe, você coloca na tua mente que o que importa, porque na verdade o destino ele é traçado por Deus e a caminhada por você, Perfeito. né? Você vai chegar no destino que Deus traçou para você de qualquer maneira. Você tem que se preocupar com a sua caminhada. E aí eu falei, cara, eu vou fazer a minha caminhada espalhando florzinhas, né, por ela. E aí eu continuei dessa mesma maneira ali, eu, né, tirei aquele medo, porque o medo ele é uma coisa que paralisa a gente, né? Não só no TikTok, mas em qualquer área da nossa vida. Muitas vezes a gente deixa de fazer algo pelo medo da não aceitação, pelo medo do não, pelo medo esse que somos nós mesmos que colocamos dentro da gente. Então a E Bia aí eu chega no comecei. Brasil, num país de maioria cristã, onde as pessoas, pelo clima, obviamente isso é cultural nosso, tá, gente? Não é uma crítica, mas pelo clima, todo mundo com o corpo bem exposto, e você com uma cultura totalmente oposta, e você vendo que as pessoas tinham um comportamento totalmente diferente da Bia, e a Bia falou: vou manter minha essência e vou fazer do jeitinho que eu sempre fiz. Quanto tempo para a Bia começar a aparecer nos tops, no nosso querido ranking? Na verdade, tipo, eu também tive uma não aceitação dos streamers, né? Porque existe uma coisa que ainda rola aqui na plataforma. Eu entrava nas lives para poder fazer amizade com elas. Era um ranking predominante feminino. Não existia um homem no ranking. Hoje eu tenho muito orgulho de ter meninos top um, 2, 3, mas na época que eu comecei aqui, em setembro do ano passado, não tinha homem.
O primeiro homem é esse aqui, ó. O primeiro top 1 do Brasil é esse que tá me mandando flor aqui, ó. Ed Lion. Me conhece desde a época que eu tava na Suécia. Que legal. Foi o primeiro top 1 homem brasileiro. Olha como eu vibrei por ele. Não, E e só aí, para você saber também, tem uma pessoa especial aqui que chegou, que é a primeira vez que eu vi a Bia numa live foi com o Magnata. é verdade. Magnata também tá comigo desde a Suécia. Isso. Ó, e olha que coisa boa. Gente, isso é só uma demonstração de como as pessoas distantes, dentro da nossa plataforma, e é aquilo que a Bia falou, independente da posição social que você tá, pô, você consegue fazer isso. E eu me divertindo na live do Magnata, cara, eu vi a Bia, e o encantamento foi esse que todo mundo sabe que a gente tem. Mas vamos lá. Aí você começou a observar essas questões do ranking. Tava na live pra poder fazer amizade com elas, pum, você foi bloqueado pelo hostel. Hum. Por que? Ó, aí ia na top 2, oh, foi bloqueado pelo hostel. Eu falo, gente, o que tá acontecendo aqui? Todo mundo tá me bloqueando. Assim, tinha aquela coisa, né, de, ai, ela veio roubar meu patrocinador. Falei, Não. meu Deus do céu. Aí eu continuei, aí como eu já tinha. Aí olha só, né? Eu tava na Suécia, batalhava com o povo aqui do Brasil. Aí fui top 1 3 vezes na Suécia, cheguei no Brasil, tinha que batalhar com o povo da Suécia, porque o povo do Brasil não me aceitava. Mas, gente, mas eu continuei, não me parei, não parei e tal. E aí eu fui colocando o ranking como parâmetro e comecei a subir no ranking usando a mesma coisa, gente. Constância. Eu abria live todos os dias. Eu fazia muitas horas de live, ainda faço muitas horas de live. E quando eu tinha um objetivo, porque quando você começa a fazer lives, o melhor objetivo para você traçar, a melhor meta para você traçar é o ranking. Não é moedas. Tem muita gente que quando começa coloca como objetivo, por exemplo, eu vou fazer 20k de moedas por dia e vou parar. O melhor parâmetro é o ranking. Eu vou me esforçar para ficar aí uma semana entre os top 100. Quando Sim. você consegue entrar no ranking, que é a ferramenta de visibilidade para o streamer, se você conseguir ficar ali no ranking entre os top 100 durante uma semana, depois disso começa a virar um processo natural. Por quê? Porque o seu público está acostumado a te ver lá e ele vai fazer de tudo para te colocar lá. Assim como acontece hoje, por exemplo, né? Eu sou 45 vezes top 1. As pessoas, elas estão acostumadas. Então, o meu público, Repete quando aí chega só na minha porque live, deu uma chocada, deu um susto aqui. Quantas vezes? 5 vezes top 1 Brasil. Então, quando o povo chega na minha live, por exemplo, e eles não me veem no ranking, tipo, não, pelo amor de Deus, né? Que tem alguma coisa errada aqui. Então, essa constância, o ranking, ele é uma ferramenta de visibilidade. A gente não ganha dinheiro, não ganha nada, a gente ganha visibilidade. Então, Perfeito. usem dessa ferramenta. Então, a minha ferramenta, a minha meta sempre era. E aí eu fui fazendo da mesma maneira. Fiquei entre os top 100, depois fui para 70, depois para 50. E aí, na última semana de ranking semanal do Brasil, eu fiquei no top 3. Aí, o primeiro ranking diário do Brasil, eu fui a top 1. Bia, olha só, e eu queria só para finalizar falar uma coisa que eu acho que não sei se você já chegou a refletir, e a gente vai estar encerrando o nosso programa. Bia, você lembra qual foi a mensagem que aquele casal da África ficava falando na. Você lembra? Compartilhe amor com ela. Bia, eu queria aqui, na frente de todo mundo, até no meu programa, dizer o seguinte: que belo exemplo, que bela história de vida, e é difícil uma pessoa. Você acabou de falar, como você se sentiu amada, né? Como as pessoas amaram até o Álvaro e tudo. É por isso, Bia, você é uma pessoa que reflete muito amor também. Eu vejo pelo carinho que as pessoas estão tratando aqui a gente na live. E muito obrigado por ter dado essa oportunidade de participar do programa para explicar um pouco dessa profissão de streamer e estar cedendo o seu tempo. E para uma pessoa que apareceu na sua live e você que deu a ideia, as pessoas precisam saber. Foi a Bia que falou: você não quer entrevistar sobre a profissão de streamer? E foi maravilhoso. Eu espero que esteja ajudando bastante pessoas que tenho aqui. E só te agradecer assim, ó, Bia, muitão, 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 muitão mesmo.
Assim. Eu que agradeço, de verdade, agradeço você. Agradeço você por ter aceitado o meu oferecimento. E realmente foi assim, ele estava lá e aí eu sabia que ele fazia, né? E muita gente não sabe, as pessoas acham que a profissão do streamer é um acaso, pode ser um acaso, mas você pode também iniciar como se fosse uma profissão de verdade, né? E através disso desbloquear muitas coisas. Então, muito obrigado por ter permitido que eu exponha isso aqui, da maneira mais leve possível. Obrigada a todo mundo que me presenteou aqui pelas palavras de carinho. Realmente eu vi muita palavra de carinho aqui. Obrigada ao Rap, obrigada ao Joey, meus maiores suportes que estão aqui desde o início, né, da entrevista, Perfeito. cuidando de mim como eles sempre fazem. Muito, muito obrigada. Sou muito grata. Bom, eu vou encerrar aqui no YouTube e até já volto para fazer um encerramento especial para a galera da plataforma. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido. Eu aprendi muito aqui com essa mulher maravilhosa, a primeira e única live pro da plataforma TikTok Brasil, Bia Arceani. E a gente vai deixando, agradecendo a você por ter cedido esse tempo, estar aqui com a gente. E a gente termina mais um episódio nessa missão, nessa conversa de trabalho.